Ele é conhecido como o Homem-Morcego, ou então como o Cavaleiro das Trevas. Sim, estamos falando do Batman, um personagem misterioso e de certa forma sinistro que nos é apresentado como um herói. Sucesso nos quadrinhos, TV e cinema, possui uma legião incontável de fãs. Aventuras fascinantes, um figurino obscuro e um enredo que prende a nossa atenção. A grande maioria de nós, quando éramos crianças, já brincamos de ser o Batman, e com as crianças de hoje não é diferente. Afinal, quem não deseja ser um grande herói que combate o crime e salva a mocinha do perigo? Quem nunca sonhou em ter um Batmóvel? Sem sombra de dúvidas, é um personagem incrível. Mas será que existe algo obscuro e assustador por trás disso tudo? Apresentaremos a seguir uma teoria e alguns fatos que deixa tudo ainda mais misterioso e sinistro. Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. O lado obscuro de Batman, o Cavaleiro das Trevas. Batman é um super-herói fictício. Foi criado pelo artista Bob Kane e pelo escritor Bill Finger, que apareceu pela primeira vez na revista Detective Comics número 27, em maio de 1939. A identidade secreta de Batman é Bruce Wayne, um bilionário americano, playboy, magnata de negócios, filantropista e dono da corporação Wayne. Depois de testemunhar o assassinato dos seus pais enquanto criança, Wayne jurou vingança contra os criminosos, um juramento moderado por um sentido de justiça. Wayne treina-se então a si próprio, tanto física como intelectualmente, e cria uma persona inspirada no morcego para combater o crime. Batman opera na cidade fictícia de Gotham City e é ajudado por outros personagens, incluindo seu mordomo Alfred e outros aliados vigilantes como Robin. Ao contrário da maior parte dos super-heróis, Batman não tem superpoderes. Faz uso do seu intelecto de gênio, da sua perícia em artes marciais, da sua destreza física, das habilidades de detetive, da ciência e da tecnologia, da sua riqueza, da sua provocação ao medo e intimidação, e uma vontade indomável na sua guerra contínua contra o crime. Uma grande variedade de vilões compõe a galeria do Batman, incluindo o Coringa, o seu arqui-inimigo. Como a maioria de nós já sabemos, Batman é a identidade secreta de Bruce Wayne. Bruce Wayne se mostra perante a sociedade como um playboy irresponsável e superficial, que vive da fortuna herdada dos pais, conquistada quando os pais de Bruce investiram em Gotham antes da cidade se tornar uma grande metrópole, e dos lucros obtidos pelas empresas Wayne, uma grande empresa no ramo da tecnologia de ponta. Contudo, Bruce Wayne também é conhecido por suas contribuições para a caridade, especialmente através da Fundação Wayne, fundação dedicada a ajudar vítimas de crime e prevenir que as pessoas tornem-se criminosas. Essa personalidade de Bruce Wayne foi inventada por ele para evitar que alguém desconfiasse do seu alter ego, às vezes fingindo-se de bobo e egoísta para que ninguém descubra a sua verdadeira identidade como Batman. Bruce Wayne deixou claro que considera manter sua identidade secreta como prioridade máxima, chegando a ficar perto da morte várias vezes para evitar mostrar suas habilidades em público como Batman. Bruce Wayne criou o Batman
para causar medo no submundo de Gotham e para defender os inocentes. O uniforme e a maneira como age quando o usa tem o objetivo de intimidar seus adversários. Enquanto Bruce Wayne é despreocupado e irresponsável, Batman é frio, determinado e implacável. Além do uniforme e da personalidade, Bruce Wayne também altera sua voz significativamente quando torna-se Batman, tanto para disfarçar como para intimidar. Batman costuma atuar somente à noite, imitando os hábitos dos morcegos. Em histórias mais recentes, surgiu a ideia de Batman como uma lenda urbana. Porém, o que mostraremos a vocês vai muito além de uma lenda urbana. Trata-se de uma teoria macabra, baseada também em muitos fatos que aconteceram de verdade. O criador de Batman, Bob Kane, era fascinado por demonologia e também por ocultismo. Existem boatos. Eu disse boatos, não estou afirmando nada aqui. Existem boatos e algumas evidências de que Bob Kane teria um envolvimento com o satanismo, ocultismo e bruxaria. Teorias apontam que Batman foi inspirado em um demônio que conhecemos no Brasil como Exu Morcego. Esta entidade se manifestou de maneiras diferentes para vários povos, mas sempre com a sua característica peculiar em formato de morcego. Dizem que a teoria dos vampiros surgiu baseada em pessoas que fizeram pacto com este demônio e que se tornaram pessoas com características vampirescas, que gostam de beber sangue, que não saem durante o dia, possuindo apenas hábitos noturnos. Segundo alguns exorcistas especializados em demonologia, Exu Morcego é o demônio das doenças venéreas. Ele age e se alimenta de energia das doenças venéreas, porém também gosta de beber sangue, principalmente em rituais feitos para sua adoração e louvor. Segundo os seus seguidores, ele resolve os trabalhos que lhe são encomendados na maior rapidez. A pessoa que possui este demônio em seu corpo corre sérios riscos de vida, uma vez que o mesmo tem a fama de assassinar aqueles que o servem nas incorporações. Ele também é conhecido como um dos Cavaleiros do Inferno, que lidera legiões de demônios para atacarem os anjos de Deus. Diz a lenda que no passado ele foi uma pessoa comum, um homem muito rico, que teve os seus pais assassinados e que herdou um castelo e muitas riquezas. Em busca de vingança, ele saía durante a noite e matava qualquer pessoa que se encaixava no perfil da pessoa que ele imaginava ser o assassino dos seus pais. Por conta da sua vestimenta que ele usava quando saía durante a noite para cometer os seus assassinatos, ele ficou conhecido como o Morcego da Meia-Noite e o Cavaleiro das Trevas. Seria isso uma coincidência? Ou o criador de Batman se inspirou nesta criatura macabra e sinistra para criar o personagem que todos nós conhecemos? A lenda do Exu Morcego tem o seguinte desfecho. Segundo histórias, ele estava decepcionado porque nunca achou as pessoas que mataram seus pais. Então, o demônio apareceu para ele e lhe fez uma proposta. Em troca da sua alma, o demônio entregaria as pessoas que mataram seus pais para que ele pudesse ter a sua vingança. Então, ele aceitou a proposta do demônio e selou um pacto com o inferno. Logo depois de ter a sua vingança, sua alma foi levada para as profundezas do abismo, e lá ele deixou de ser humano para se tornar um demônio muito poderoso e forte, que lideraria uma legião de outros demônios para capturar as almas dos bandidos e assassinos que ainda vivem na Terra e levá-los diretamente para o inferno, onde sofrerão as mais terríveis tormentas. Percebeu a semelhança da lenda com a história do Batman? Muita coincidência, você não acha? Existe também uma outra teoria bastante bizarra e macabra, que conta a real mensagem que existe por trás do enredo da história do Batman. Segundo a teoria, Bruce Wayne não perdeu os pais. Na verdade, ele morreu. Sim,
Ele morreu, porém ele não sentiu a morte chegar, e ele tem em sua memória a lembrança de que seus pais foram assassinados. Porém, na verdade, quem foi assassinado na presença dos seus pais foi ele. A cidade de Gotham, na verdade, seria o purgatório, onde muitas almas estão ali para progredir ou regredir de vez. Cada alma cria seu próprio universo no purgatório, e as pessoas que estão em Gotham são almas que projetaram aquela cidade, ou seja, aquele universo dentro do purgatório, para serem reavaliadas novamente, e assim, depois deste processo, ou subir para o céu, ou descer de vez para o inferno. Bruce Wayne está neste lugar não por acidente, mas porque fez parte de um plano maquiavélico de um demônio que queria usá-lo no purgatório. E neste lugar, o purgatório, que é representado pela cidade de Gotham City, Bruce tem a impressão que vive a sua vida normalmente, sendo criança, passando pela adolescência e chegando na fase adulta. O demônio que o levou para este lugar quer prepará-lo para uma missão: aniquilar todas as almas que não evoluíram para o bem. Então essas almas precisam ser aniquiladas para serem lançadas de uma vez por todas no inferno. O demônio que arquitetou esse plano maléfico se apresenta para Bruce na forma de Alfred, o seu mordomo simpático e cuidadoso. Sim, Alfred, na verdade, é um demônio que tem a missão de levar todas as almas que não evoluírem no purgatório diretamente para o inferno. Por isso, ele arquitetou um plano maléfico, onde levou Bruce Wayne para a cidade de Gotham, um universo paralelo do purgatório. Então o demônio, que se apresenta como Alfred, recruta Bruce Wayne para se tornar uma das criaturas mais fortes e mais sinistras do purgatório, no caso, representada pela cidade de Gotham City. As almas que não evoluíram no purgatório e que precisam ser mandadas diretamente para o inferno são os vilões que, por conta da sua maldade interior ser tão grande, evoluíram de maneira negativa e se tornaram poderosos no purgatório. Vamos conhecer agora os principais vilões do Batman. Coringa, um psicopata extremamente cruel e perigoso, anárquico em praticamente todos os seus atos e objetivos, sendo por isso imprevisível. Na verdade, sua única motivação repetida é causar dor e morte às outras pessoas, em especial ao Batman e seus aliados, sempre rindo e fazendo piada das desgraças alheias. Por ser um personagem muito sinistro e macabro, futuramente faremos um vídeo especial totalmente voltado para o Coringa. Mulher Gato. Órfã desde menina, Selina passou algum tempo em um orfanato feminino, do qual eventualmente fugiu. Sua inspiração para se tornar a Mulher Gato teria se originado ao observar o próprio Batman, personagem com o qual acabou tendo um romance que nada durou. Durante um tempo, Selina foi garota de programa e abandonou o ofício para se tornar a Mulher Gato, a ladra mais sensual de Gotham City. Pinguim, um terrível ladrão e mafioso que auto-intitula-se como o Cavaleiro do Crime. Ao contrário da grande parte dos inimigos de Batman, o Pinguim tem total controle de suas ações e está em perfeita sanidade mental. Ele é maquiavélico, sagaz e por muitas vezes traidor. Charada. Edward Nigma, conhecido como Charada. Ao contrário de muitos vilões de quadrinhos, ele não usa força bruta, mas é um estrategista e emprega muitos capangas em seus crimes. Sua particularidade é que ele é incapaz de cometer seus delitos sem o uso de diversas enigmas e charadas, quebra-cabeças e palavras cruzadas. Pista do crime deixadas propositalmente para atormentar a polícia e o próprio Batman. Ele é um personagem tão sinistro que ele tentou negociar a própria alma do Batman com o demônio Nibiru. Duas Caras. Anteriormente, foi um promotor público na cidade de Gotham e aliado próximo de Batman. Entretanto, ele enlouquece depois que o chefe da máfia joga ácido nele durante um julgamento, desfigurando o lado esquerdo do seu rosto, assim se tornando um vilão.
Uma curiosidade sobre Duas Caras é que ele, antes de se tornar vilão, fazia sua própria sorte usando uma moeda de lados iguais. Porém, durante o acidente, um lado da moeda se queima, assim fazendo que o próprio decidisse a vida dos seus reféns pela sorte entre a vida e a morte. Esses e outros vilões da saga de Batman são na verdade espíritos que não evoluíram e que deixaram a obscuridade tomar conta do seu ego. Então, se tornaram condenáveis ao inferno, e o Cavaleiro das Trevas Batman, recrutado pelo demônio, que se manifesta como Alfred, precisa imediatamente derrotá-los e enviá-los de vez para as profundezas do abismo. Bruce Wayne nada mais é do que um fantoche na mão do demônio, usado para satisfazer os interesses do inferno. Essa é uma das teorias mais bizarras que existem por trás do Batman, revelando um lado macabro e sombrio. Além disso, existe outro fato bizarro por trás do filme Batman, o Cavaleiro das Trevas. Algumas pessoas acham que este filme e toda a história do Batman é amaldiçoada. Batman, o Cavaleiro das Trevas, vai ficar marcado como o filme que teve uma das chacinas mais violentas da história dos Estados Unidos em sua estreia. Veja agora as coincidências obscuras e aterrorizantes que assolaram os bastidores do filme Batman, o Cavaleiro das Trevas. O técnico de efeitos especiais do filme morreu durante uma filmagem de uma perseguição. Ele operava uma câmera na parte traseira de uma caminhonete, mas não conseguiu fazer uma curva e se chocou contra uma árvore. Após em uma brilhante e assustadora interpretação do Coringa, o ator Heath Ledger foi encontrado morto em seu apartamento em Nova York devido a uma overdose de remédios. O filme estreou após a sua morte. Segundo um exorcista muito conhecido nos Estados Unidos, o ator havia interpretado o papel Coringa possuído por um demônio. Sim, foi isso mesmo que você ouviu. Segundo este exorcista, o ator que fez Coringa no filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, estava incorporado com uma entidade extremamente maquiavélica. O famoso ator Morgan Freeman, que fez um papel no filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, sofreu um sério acidente de carro no mesmo ano em que o filme foi gravado. Em 2012, um atirador invade uma sessão de Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, em Aurora, no Colorado, e mata 12 pessoas e fere cerca de 60. E para deixar o fato ainda mais bizarro, este atirador, um ex-estudante de medicina psiquiátrica, entrou no cinema se dizendo ser o Coringa. Ele chegou a pintar o cabelo de verde. Logo depois, ele atira e mata várias pessoas, ferindo outras. O mais impressionante é que em 1986 foi lançada uma revista do Batman onde há uma história exatamente como essa, em que um atirador entra e mata várias pessoas em um cinema. Seria tudo isso uma coincidência? Ou consequência de um possível pacto feito pelo criador de Batman, que possivelmente criou o seu personagem inspirado em um dos piores demônios já relatados nos estudos de demonologia e ocultismo. Lembrando que o intuito do vídeo não é difamar o personagem e nem os seus criadores. Apenas apresentamos teorias, também baseadas em alguns fatos obscuros. Não é novidade para ninguém de que muitas pessoas acabam se envolvendo com o lado obscuro do mundo, com coisas não muito boas, para poderem alcançar sucesso. Seria o criador de Batman mais uma dessas pessoas que se envolveu com o lado obscuro da vida para poder alcançar os seus objetivos? Basta olhar o que existe por trás de todos esses acidentes que aconteceram nos bastidores do filme Batman, Cavaleiro das Trevas, e a teoria apresentada sobre o que existe por trás do enredo de toda a história do Batman pode ser de fato uma mensagem subliminar deixada pelo autor, simbolizando algo que acontece no mundo espiritual que nós não vemos e não presenciamos. Nosso papel é coletar todas as informações possíveis, organizá-las e apresentá-las a você.
Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua. Obrigado por assistir a mais um vídeo bizarro deste canal. Inscreva-se no canal e participe da minha creche de crianças obscuras. Até o próximo vídeo. Um beijo do tio Lô. Sonhem comigo.